Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigos internautas, amigos da Grande FM, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Momento Rural, encontro marcado em nossas plataformas digitais, no YouTube e também no Facebook. Para você que está com a gente pelo Facebook, curta, compartilhe, marque os seus amigos, ajude a divulgar o nosso programa com toda certeza, com informações importantes sobre o setor agro. Para você que está com a gente pelo nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal para ter acesso a todos os programas que já foram ao ar, dos mais diversos assuntos relacionados ao setor agro. E também, claro, sobre o tema que nós vamos fechar aqui, essa edição de 4 programas falando sobre a safra de milho e seus desafios deste ano de 2021. E claro, quem está conosco mais uma vez para fechar sobre esse assunto, esteve nos 3 programas passados, é o Pedro Luiz da Costa, ele que é engenheiro agrônomo e produtor rural aqui da nossa região e vai nos ajudar mais uma vez no programa de hoje. Pedro, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Paulo, obrigado a oportunidade e vamos bater um papo aí sobre o milho. Vamos falar um pouquinho, nós já falamos bastante um pouquinho do que foi essa safra, dos prejuízos já apresentados, mas vamos olhar um pouquinho para o futuro, vamos olhar um pouquinho para frente. Quais devem ser os próximos passos do produtor de forma que ele já possa planejar a próxima safra de milho, por exemplo? Bom, em primeiro lugar, pedir a Deus que mande chuva agora para que nós possamos implantar a cultura da soja agora no mês de setembro, outubro, tá? E, na verdade, a safrinha, o planejamento dela começa agora, Paulo. Sim. Certo? Então, aquela área, aqueles talhões que você consegue implantar a soja mais cedo, automaticamente você colhe ela ali em fevereiro e coloca o milho também. Então, eu vejo um planejamento seria fundamental. E, dentro desse planejamento, eu vejo peraí, como é que eu vou contornar um estresse hídrico novamente que eu tive para cá? Então, eu tenho que planejar esse futuro com novas tecnologias, adotando, eu tenho que colocar uma braquiária, eu tenho que fazer um consórcio, eu tenho que... que maneira eu vou abordar isso aí? A escolha de uma semente, um material mais precoce. Então, eu tenho que ter ferramentas... olhar para o futuro, né? Olhar para o futuro, certo? Então, como é que eu vou manejar isso aí? Sim. E até, Pedro, a gente até... Em alguns programas passados, eu falava do ano atípico que nós estamos vivendo, eu cheguei a citar que a gente estava passando pelo El Niño, quando na verdade é o Laninha, né, que é o fenômeno que nós estamos atravessando nesse momento, só para ficar corrigido. Então, o Laninha, ele acaba afetando, sem dúvida nenhuma, o clima no mundo todo, não é diferente no Brasil, aqui na nossa região. Você teme que, por exemplo, esse ano nós vivemos um momento de estiagem muito longo, que possa ocorrer de repente um caminho inverso, de repente temos na próxima safra chuvas num volume maior do que se espera. Também o produtor tem que pensar que isso também pode ocorrer? E por que não? Nós tivemos aquela safra 2015-16, você lembra disso? Sim. Aí, o tanto de soja que foi perdido na nossa região, certo? Aí eu lembro, eu perdi soja, plantei o milho, perdi o milho também por excesso de chuvas. Certo? Então, são fatores que podem ocorrer novamente, tá? E nós temos que suportar. A nossa atividade é essa, Voltamos né? Então, àquilo que você falou anteriormente. Também você tem que estar pronto para isso. Tem que estar pronto para isso daí, certo? Muito bem. Essa é a hora do produtor buscar mais informações no sentido de aprender a lidar com essas situações adversas, porque às vezes o produtor ele confia muito no seu time, no seu feeling. Mas é importante também ele ouvir outros produtores, ouvir autoridades, ouvir pessoas que estão ligadas a esse meio para buscar exatamente ter mais informações para evitar prejuízos futuros, né? Mas isso aí é fundamental. Hoje a informação, essa troca de ideias com os vizinhos, com os amigos, não é à toa, Paulo, que nós temos hoje na nossa região 3 universidades, faculdades de agronomia. Então, o agronegócio é muito forte, tem muita informação. Então, o produtor tem aonde buscar subsídios para quê? Para traçar a nova safra, para traçar o seu objetivo, né? Para se planejar melhor para o futuro. E fazer mudança de conceito também, né? Essa mudança de conceito, eu vejo
é só nas dificuldades que a gente cresce. Você já observou isso na nossa vida, né? Então, esses momentos difíceis que nós estamos passando, certo? Porque eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Como é que eu posso se planejar, me organizar melhor para um novo estresse hídrico desse? Não ser surpreendido, né? Certo? Pedro, você tem que fazer assim. O dever de casa é o quê? É assim. E às vezes o caminho é duro para isso. É duro, lógico que é. Como nos programas anteriores eu referi aos aviões, certo? Então cada vida perdida, certo? Corrigiu aquele erro e salvou outras milhares. Certo? Mas o quê? Mas aprendeu com o erro. E às vezes você precisa também abrir mão de algumas coisas para poder pensar na frente. Não pode ser cabeça fechada, né? Então você tem que estar aberto e assim... Peraí, o que eu posso fazer diferente? Sim. Isso é muito importante, saber reconhecer. Um passo atrás pode significar muitos à frente no futuro, com certeza. Nosso programa Momento Rural está falando sobre a safra de milho e os seus desafios, né? E claro, esse encontro que a gente tem aqui através de nossas plataformas digitais é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador. Estou falando da Agrojangada, referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, seja na agricultura, na pecuária, no tratamento industrial de sementes, na armazenagem e também distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Sua visão, Pedro, a gente falou bastante de tudo que aconteceu, o produtor já está consciente que ele tomou prejuízo nessa safra, ou pelo menos não conseguiu ter o lucro que ele esperava se ele não tomou prejuízo, mas quando a gente olha para um país como o Brasil, hoje uma fazenda do mundo, não mais celeiro, mas uma fazenda do mundo, e quando a gente olha para o Ministério da Agricultura, existe algo que o Ministério da Agricultura poderia ter feito ou ainda pode fazer no sentido de auxiliar o produtor nesses momentos? Então, assim, eu vejo que nesse momento de dificuldade, principalmente o seguro agrícola, eu ainda vejo bastante dificuldade para os produtores ainda ter acesso nisso daí. Então, assim, hoje o agricultor ele financia no Banco do Brasil, certo? Automaticamente ele tem que escolher, ele tem que fazer essa modalidade de seguro, né? Então, assim, mas ainda está restrito ainda a poucos, muito pouco produtor ainda. Então, certo? Ampliar essa possibilidade de acesso, né? Ampliar isso daí, certo? Seria fundamental. Seria fundamental. Para isso, até porque para o próprio governo é bom que o produtor esteja produzido bem, o país vai passar por um momento melhor nesse sentido, né? Até por conta daquela cadeia toda que a gente falou que afeta, de certa forma, a nossa economia. Ô Pedro, o produtor rural, de modo geral, ele é conhecido pela sua resignação. Ele nunca desiste diante das dificuldades, das adversidades. A prova disso está no atual cenário que nós estamos passando, indo para quase 2 anos de uma pandemia, e o setor agro é o setor que não parou em nenhum momento e conseguiu sustentar esse país nas costas, vamos dizer assim, literalmente, falando em termos econômicos. Ou seja, o produtor rural, ele está, a cada dificuldade como essa, como foi a safra de milho, crescendo cada vez mais no sentido de buscar soluções para evitar que isso aconteça no futuro. Ah, sem dúvida, né? Você fazendo essa pergunta, Paulo, eu fico observando assim, a nossa atividade, o nosso ramo, eu diria para você, que é uma paixão, certo? Ser agricultor, ser engenheiro agrônomo é apaixonante, é muito bom, tá? E assim, não dá para a gente mudar de atividade de um ano para o outro. É diferente falar assim, não, eu hoje não vou ser mais agricultor, tá? Só que você olha atrás, você tem um pátio de máquinas, de ferramentas, então assim, não é assim. Tem outras famílias envolvidas nos certo, não é assim, eu vou virar a chave e vou largar, então assim, eu vejo assim, essa profissão nossa é muito amor pela terra, você não tem noção a satisfação que dá você olha o momento que você está plantando, você está colhendo, você está envolvido naquilo envolvido ali, em todo o processo. Ô Pedro, certo? E você tem, particularmente você, é até interessante quando a gente fala isso, porque você vive 2 lados importantes dentro do setor agro. Você é produtor e você é engenheiro agrônomo. E essa junção entre as duas coisas, ou seja, o produtor rural sem o engenheiro agrônomo realmente não conseguiria ter sucesso. E você consegue conciliar bem até por conta disso tudo e pelo seu histórico de família e tudo mais.
Para você é um ponto positivo conciliar essas duas situações? Na verdade, assim, né, eu sou nascido ali no interior de São Paulo, ali, então, assim, o meu pai sempre foi agricultor, e eu vi aquele pessoal indo lá na lavoura. Isso aí, eu sou de 67, então, molequinho lá, mas já vi aquele pessoal, e eu falava assim, eu quero ser igual a esse cara aí, você entendeu? Então assim, e ainda mais ser agricultor. Então, engenheiro agrônomo e ser agricultor, na verdade, você associa. Sim. Porque a gente olha para trás, Paulo, e vê o boom da produtividade que nós tivemos aqui, certo? Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, nós tínhamos soja que a gente colhia 40 sacos por hectare, e era uma bela de uma produtividade, certo? Hoje nós temos cultivares, nós temos variedade de soja produzindo 80 sacos por hectare. Então, assim, em 15 anos você dobrou a produção. No mesmo espaço. No mesmo espaço. Graças a quê? As novas tecnologias. Então, isso passa pelo engenheiro agrônomo, certo? Então, assim, eu vejo assim, chega um engenheiro agrônomo lá na fazenda, ele sempre acrescenta alguma coisa. Sim. Faz uma correção. Então, assim, por um lado, agora falando como produtor, nós temos que estar aberto às novas tecnologias. Você entendeu? Ouvir, o agrônomo não quer mandar na sua propriedade, ele quer colaborar. Na verdade, assim, a gente aprende junto, né? Que legal. Certo, que bom. Que bacana. E assim a gente está fechando esse assunto sobre a nossa tema estabelecido, que é a safra de milho e também os seus desafios neste ano de 2021. E aprendemos com toda certeza, com a experiência do seu Pedro, que esteve aqui conosco ao longo desses 4 programas, falando não só como engenheiro agrônomo, mas também, principalmente, como produtor rural, que sentiu na pele todo esse ano de 2021, conforme a safra se estabeleceu. Pedro Luiz da Costa, engenheiro agrônomo e produtor rural da nossa região, que esteve aqui conosco no nosso programa. Se você perdeu as edições passadas, não se preocupe, está à sua disposição, fique à vontade para você rever quantas vezes quiser, assim como este programa também. Pedro, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco, acrescentou muito ao nosso programa, seja sempre bem-vindo ao nosso Momento Rural. Obrigado, Paulo, eu que agradeço, e assim, se eu puder contribuir para falar um pouco do agronegócio, pode contar. Com toda certeza, vamos contar sempre assim com esse trabalho. E a você, vamos contar sempre com a sua audiência, com você acompanhando os nossos programas, que fica à sua disposição. A você do Facebook, curta, compartilhe, marque seus amigos, ajude a divulgar o nosso programa. A você do YouTube, não esqueça, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. O nosso Momento Rural está ficando por aqui. Voltaremos na próxima edição na sua Rádio Grande FM. Um abraço e até lá.